Isso não há o que temer, porque tudo no universo está sob a regência de Deus. Eu comecei, na verdade, quando eu conheci meu namorado, que hoje é meu esposo, 46 anos, ele era de família espírita. E eu confesso que eu morria de medo do espiritismo. Aquelas coisas de que o espiritismo vai ver espíritos, né? E o meu sogro, preocupado com isso, ele me deu um livro, Nosso Lar, de presente. E eu acho que eu levei uns 2 anos para ler o livro, porque eu tinha medo. Quando o Carlos saía de casa, eu guardava o livro numa gaveta com medo que acontecesse alguma coisa. Aí chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus, que ignorância! Como é que tem medo de alguma coisa que você não conhece? Com o tempo, eu comecei a sentir uma presença estranha. E era uma presença que era assim, o Carlos saía de casa e eu me sentia mal. Começava a ficar muito angustiada, muito nervosa, e isso durava uns 3 dias. Durava até que eu tivesse coragem de contar para ele que eu estava me sentindo mal em função de algo que eu sentia dentro de casa, né? Com o tempo fui aprendendo que aquilo que eu sentia era uma presença, a presença de um espírito, né? Então o Carlos me orientava, o Carlos é meu marido, me orientava que quando eu sentisse essa presença, que eu fizesse uma oração, que eu perguntasse o que ele queria. E eu confesso que eu não conseguia nem fazer a oração. Aquele Pai Nosso tentava e ele não saía. Até que, passados 2 anos, eu tive a coragem de perguntar, né, o que você quer? E aquela presença deu para perceber o som da voz dele, um som muito sofrido. Ele disse, eu só preciso de ajuda. Então eu busquei a casa no sentido de buscar um trabalho que pudesse me orientar como solucionar. Na verdade eu queria uma solução e descobri que eu tinha mesmo era a faculdade mediúnica. A partir disso, nos primeiros dias, nas primeiras reuniões, ele já se manifestou e disse que jamais voltaria, porque ele tinha encontrado o que ele precisava. Manifestou-se numa reunião um espírito de Matelândia, a cidade aqui do Paraná. E esse espírito, então, ele, dizendo-se espírita, ele frequentava as reuniões públicas, essas reuniões das palestras e passes que falamos ainda há pouco. E durante muitos anos ele frequentou essa reunião, porém ele veio ao desencarnar e trouxe o seu depoimento, que ele esteve nessas reuniões, ouviu por um ouvido, saiu pelo outro, e que ele não fez uso de todos os ensinamentos para a sua transformação. E aí esse depoimento que ele traz, que para nós no plano físico passa a ser uma advertência, pensando sempre o que vai acontecer, amanhã eu estarei lá. E ele então nos disse que o quanto ele se arrependia de ter apenas ouvido, mas não ter colocado em prática na sua vida os ensinamentos da doutrina espírita. O primeiro contato com o mundo espiritual foi ainda na infância, quando havia um temor muito grande, porque não tinha conhecimento de muita coisa. E quando ouvia espíritos, né, via espíritos, quando eu ia dormir, por exemplo, sempre vinha um espírito, se aproximava de mim, e eu tinha pavor, não conseguia. Aí conversando com a minha avó, que era espírita, ela me esclareceu muita coisa. E isso me ajudou, né? Eu fazia as minhas preces, me ajudava. E eu passei por uma fase. E pedi para que aquilo não se manifestasse. Só voltou a manifestar quando eu já estava na adolescência. Então já não tinha mais receio, que seja, porque tinha já um certo conhecimento, porque estudei. Na minha infância eu ouvia muitas crianças cantando, uma linguagem que eu não entendia o que seja. Espíritos fazendo barulho com chinelo, batendo na porta, sentando na minha cama, né?
mexendo comigo, me empurrando, né? Ou então aparecia um vulto, desaparecia. Normalmente, os primeiros contatos, como uma criança que aprende a escrever, então as primeiras escritas são difíceis, né? Como a montanha, segurar no lápis. Então, esses primeiros contatos normalmente são espíritos menos esclarecidos. É muito natural isso. Isso não há o que temer, porque tudo no universo está sob a regência de Deus. E Deus é um ser perfeito, não há quem conteste isso. Então, Ele está zelando, através dos seus emissários, por todos nós. Se tivermos o pensamento no bem, o coração voltado às coisas corretas, né, não há com quem se preocupar. A pessoa estava perdida. Ela falou, estou aqui na floresta, no sul da Inglaterra, há não sei quanto tempo, todo sujo, todo quebrado, todo... E nem sabia que tinha morrido, né? E a pessoa que estava esclarecendo falou, siga-me. Como para que ele tivesse assim, alguém que tivesse um norte. Mas quem estava esclarecendo estava pedindo ajuda. Porque, ok, então agora você pare de ficar dando voltas aí na floresta, tá? E siga-me. Não demorou 1 minuto. Ele falou, olha, uma luzinha. E um pouquinho mais, que ele caminhando, ele falou, e tem uma pessoa na porta. E quem estava esclarecendo falou, ok, entre. E acabou um momento de, sabe Deus, quantas décadas aquela criatura morreu e estava ali no sul da Inglaterra, dando voltas na floresta, e ele encontrou, porque estava... Digamos, se ele tinha que sofrer, estava digamos, os espíritos que atuam no plano espiritual, provavelmente aquela casa nem existia. Ela foi ali mostrado que tinha um espaço, um lugar com luz. Mas não era luz de tomada, era uma luz, pronto, foi o suficiente para ele se sentir acolhido e seguir a vida dele.